Entre derrotas, protestos, eliminações e perdas de títulos, é muito fácil afirmar que o Botafogo de 2025 é mais fraco do que o de 2024. Após a contratação de Renato Paiva e tendo como base o seu trabalho no Bahia, também é muito fácil dizer que o futuro do Glorioso já está fadado ao fracasso. Mas assim como o Textor acredita em uma temporada que começa apenas em abril, o Glorioso realmente tem potencial para crescimento nesse 2025. Porém, me arrisco a dizer que o Botafogo é a grande incógnita da temporada. Não tem como saber o que será desse time. E isso não tem a ver com a loucura que o Textor tem feito de tentar repetir um filme que deu certo num passado recente, mas sim com um potencial armazenado que pode nunca explodir, ou pode dar certo mais uma vez. Desde quando chegou ao futebol brasileiro, o empresário norte-americano trata o futebol como entretenimento. E se a fórmula dele desse errado, ele não teria conquistado os principais títulos no último ano e brigado pelo brasileiro em 2023. O acaso sempre lhe abençoa também. Mas para que isso aconteça, é necessário uma pitada de competência. E nesse caso, o Textor sempre colocou o Botafogo como prioridade. O torcedor que nega isso é completamente maluco. Quando ele chegou e o time correu riscos de rebaixamento, ele corrigiu a rota e botou a equipe para disputar o título brasileiro com aquela base que ainda veio a ser campeã da América. Tudo foi se reformulando até chegar o agora. Eu continuo achando que o Arthur Jorge teve muitos méritos no último ano para potencializar algumas peças que vão se normalizando nesse momento e logo perderão posição nesse time titular. Mas por isso, Textor foi sagaz, ele trouxe bons substitutos. Você dizer que Jair não foi uma boa contratação é loucura. O Wendel, que ainda virá, foi uma das melhores da janela. Santi foi uma atacada de mestre e Arthur ainda vai crescer no esquema de Renato Paiva. O Botafogo entrou em campo nos 2 jogos para enfrentar o Racing com uma equipe que brigaria contra o rebaixamento no Brasileiro. Mas no próprio Brasileirão terá uma equipe para brigar por coisas maiores. E para isso, Textor trouxe uma ideia de jogo ofensiva, como era a de Arthur Jorge. A proposta é manter a ideia de jogo da última temporada, justamente porque o empresário tenta mostrar que ele tem um planejamento, mesmo que digam que não. Com Paiva, o Glorioso sofrerá muitos gols. Mas Arthur Jorge, eu me recordo muito bem. O treinador se sobressaía pelos gols marcados logo no início do trabalho, porque a primeira missão foi justamente corrigir o sistema defensivo que sofria muitos gols também. Nos primeiros 13 jogos, sofreu gols em 8, e depois a história começou a mudar com o entrosamento da equipe. Tudo no Botafogo é uma incógnita, mas os resultados deixam uma impressão de que tudo virou tragédia nesse momento, porque essa é a narrativa do futebol brasileiro quando se perde. Porém, existem 2 pontos claros para mim. O do discurso de Textor, que ele diz que está tudo sob controle e não liga para nada que tenha acontecido. Esse é um dos pontos, mas ao mesmo tempo tem um outro ponto que é ele revoltado após o segundo gol sofrido, porque ele sabe que o seu discurso não tem sido suficiente para convencer o torcedor de que tudo está sob controle. Mas sabe o que irá prevalecer? A vontade dele, porque hoje o Glorioso tem um dono e nada irá mudar. Jogadores bons e até melhores chegarão. Wendel e Santi são do nível de Almada e Luiz Henrique. O restante, ao meu ver, supre muito bem quem se foi, mas isso só será visto com um bom técnico. E o Botafogo jamais terá outro Arthur Jorge, e esse é o maior medo de Textor daqui pra frente. Porém, penso que ele foi corajoso ao apostar na mesma ideia de jogo, porque esse é o símbolo de que ao menos um resquício de planejamento existe, ou até mesmo de que ele está desesperado com a pressão que vem sofrendo, porque Vasco Matos tinha um perfil completamente diferente e por muito pouco não fechou no último mês. Por isso eu afirmo, o desastre dos primeiros 60 dias não definem e o Botafogo é a grande incógnita de 2025, porque não tem como saber como serão os próximos 10 meses dessa temporada.